52? Confirmo. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Está com a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssima desembargadora presidente, relatora deste habeas corpus, na pessoa a qual cumprimento os demais desembargadores, cumprimento os colegas que aqui estão presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e expressar minha gratidão à forma cortês e acolhedora que foi recebido no gabinete de Vossa Excelência quando vim entregar os memoriais. Igualmente, estendo a minha gratidão aos servidores desse egrégio tribunal, que também me receberam de uma forma bastante acolhedora quando vim aqui justamente para entregar esses memoriais. Eu venho a esta tribuna na condição de advogado constituído do paciente, cuja finalidade é renovar e reforçar os argumentos do habeas corpus, cuja finalidade é que se reconheça o excesso de prazo e a ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, substituindo por medidas cautelares menos graves. O primeiro ponto, excelências, é que o paciente foi denunciado por o crime de roubo tentado. Contudo, o juízo ACOR recebeu a denúncia como roubo consumado, o que pode, essa falha, embora material, pode demonstrar, por isso, a rigidez na manutenção da prisão em todas as vezes que nós tentamos fazer o pedido de liberdade. A realidade dos fatos será devidamente demonstrada e será devidamente demonstrada a inocência no momento da instrução processual, que até o momento não chegou nem próximo de acontecer. O segundo ponto, excelências, diz respeito à gravíssima situação da violação à duração razoável do processo. De antemão, a defesa sabe e reconhece que há precedentes admitindo que a demora pode ser atribuída à defesa quando se dá por diligência pedida pela defesa, mas não é o que aconteceu no presente caso. Explico. O paciente encontra-se preso há 313 dias. Hoje faz 313 dias. Ele está preso desde 24 de agosto de 2024, sem que qualquer ato de instrução tenha sido realizado, justamente em razão de um pedido de incidente de insanidade mental. Diligência essencial à marcha processual que deixou de ocorrer por conta de falha exclusiva do Estado. O exame foi deferido em setembro de 2024, com expressa determinação de que fosse realizado no prazo de 45 dias. Contudo, na data designada, o paciente estava sob custódia estatal e estava internado na ala psiquiátrica do hospital de base, situação que evidentemente foge ao controle da defesa, pois diz respeito à saúde do paciente e às providências adotadas tanto pelo sistema público de saúde quanto pelo sistema de segurança pública. A defesa, muito pelo contrário, atuou sempre com diligência e insistência para que seja realizado esse exame. Infelizmente, nesse período de tempo, o paciente permaneceu em um verdadeiro limbo, privado da liberdade, enquanto aguardava o Estado para que o Estado superasse suas próprias deficiências estruturais. Apenas após as manifestações da defesa, o exame foi finalmente agendado para o dia 7 de julho, dia 7 agora. Só que até lá, o paciente já vai estar preso por 318 dias, sem qualquer avanço na instrução processual. E ainda assim, após a realização desse exame, ele ainda vai estar aguardando o laudo e aguardando os demais atos processuais. E isso vai prolongar por tempo indeterminado o encarceramento. É inadmissível, excelências, que o Estado, responsável tanto pela saúde do custodiado quanto pela segurança do custodiado, falhe em providenciar um exame e que o ônus dessa falha estatal recaia justamente sobre o elo mais frágil dessa engrenagem, que é o paciente. O próprio juízo de origem, em decisão recente, em um pedido de liberdade que fizemos, reconheceu que, abre aspas, o prazo para o laudo extrapola o normalmente adotado em casos de réus presos, mas não há como o juízo indeferir na agenda do IML. Ou seja, o judiciário reconhece que a demora existe
que ela é decorrente da falta de estrutura estatal, mas mantém a prisão como se o paciente ou a defesa fosse responsável por essa ineficiência estatal. O judiciário não pode interferir na agenda do IML e a defesa muito menos. Não é admissível que o acusado seja penalizado pelas próprias deficiências do Estado. Por fim, Excelência, já encaminhando para o fim, recapitulando, a capitulação do acusado da acusação é de modalidade tentada e foi recebida como consumada. O paciente já está preso há mais de 300 dias, tempo que na prática equivale a cumprimento antecipado de pena. Temos que observar, Excelências, que por ser concurso formal uma acusação de modalidade tentada, havendo uma condenação, poderia até já estar se pensando em uma progressão de regime. A instrução sequer foi iniciada. Precedentes dessa terceira turma criminal reconhece que, em casos idênticos, o excesso de prazo configura constrangimento ilegal e justifica a concessão da ordem. Como exemplo concreto, cito aqui o acórdão número 109-1134, de relatoria do eminente desembargador Valdir Leôncio Lopes Júnior, desta terceira turma criminal, onde o eminente desembargador Demétrios Gomes e a eminente desembargadora Nilsoni seguiram o voto do relator em um caso que o paciente, em processo de roubo circunstanciado neste consumado, estava preso há 329 dias aguardando um laudo de sanidade mental e teve a ordem concedida e o alvará de soltura expedido. Excelências, o exame está marcado para o dia 7/7/2025, já serão 318 dias de prisão. Há alguma dúvida que no caso concreto deste habeas corpus, o laudo vai demorar tanto quanto foi nesse julgado onde a ordem foi concedida? É fundamental ressaltar que se essa ilegalidade não for corrigida neste momento, ela tende a se perpetuar no tempo. Afinal, ainda que o exame pericial seja realizado de forma regular, não há qualquer previsibilidade quanto à conclusão do laudo, à realização da audiência de instrução, ao encerramento da fase probatória, à sentença e ao julgamento de eventuais recursos. Todo esse trâmite, embora inerente ao devido processo legal, impõe um ônus desproporcional ao paciente, que já se encontra preso há tempo excessivo, configurando já no presente momento excesso de prazo. Diante desse quadro inaceitável de violação à razoável duração do processo, de inércia estatal e de evidente constrangimento ilegal, a defesa requer o deferimento da ordem de habeas corpus, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, Excelências, nada impede também que uma das cautelares seja inclusive a de comparecimento ao exame marcado e a todos os outros atos processuais. A defesa requer também que, sendo o caso de não conhecimento do presente habeas corpus por qualquer deficiência na forma, que seja o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que a defesa entende que trata-se de evidente constrangimento legal. Eu trouxe aqui, Excelência, na verdade eu tive acesso a esse documento hoje, e eu trouxe aqui que é o registro de empregado do paciente. É um registro desde 2020, que demonstra que na data da prisão ele estava trabalhando, o que poderia, e tem residência fixa, o que poderia até justificar uma liberdade provisória. Eu tenho que lembrar também do caso da ADPF 347, por quê? Porque nesta data que ele estava internado no hospital psiquiátrico, que está no processo, que foi o óbice para a realização do exame, foi exatamente numa ala psiquiátrica. Então, a defesa entende que, também por ocasião da DPF 347, o ideal seria que o paciente fosse tratado em casa, já que sua mãe tem todos os exames que apresentou também no processo, tem todas as receitas que também apresentou no processo, e pode ser melhor cuidado lá, que seja com uma tornozeleira, enfim, mas que seria a melhor oportunidade de tratamento do paciente aqui dito. E é o que requer a defesa, e muito obrigado pela atenção, Excelências.